Eis aqui um livro que não agradou todo mundo, né? Eu busquei informações, opiniões diferenciadas e percebi que é um livro que existe uma parcela que eu acredito que seja maior, em que o livro agradou, e uma outra parcela bem menor que o livro desagradou. Enfim, bom, quanto a mim ele agradou muito. Durante a leitura eu pude perceber que talvez ele poderia ser um dos melhores livros da vida mesmo. Mas como eu não quis me empolgar nessa ideia, né, esperei chegar ao fim. E chegando ao fim desse livro, concluí que, de fato, é um dos melhores livros da minha vida. Ok? Não pela história em si, mas pelo que a história passa, pelas lições que a história transmite, que ela ensina. E é um livro também que fala muito sobre escrita. Então não é um livro propriamente sobre escrita, mas é um livro que, se você tiver um feeling, ok, ou você tiver um gosto pelo ramo da escrita, você consegue perceber detalhes importantes sobre essa escrita, até porque os dois principais protagonistas desse livro são dois escritores, um mais velho e um mais novo, sendo que o mais velho foi professor no ensino médio do escritor mais novo. E esse escritor mais novo, que se chama Marcos, ele se inspirou muito nos ensinos do escritor mais velho, que fora seu professor, que no caso é o que dá nome ao livro, Harry Quebert. Então, a verdade sobre o caso Harry Quebert. Ok? O principal mote aqui dessa história é sobre o desaparecimento de uma menina de 15 anos. Né? Essa menina desapareceu, ninguém sabe o que de fato aconteceu. As únicas informações que se tem é que uma senhora, né, a viu na noite do desaparecimento correndo, fugindo de um homem desesperadamente. E é a única informação que, no caso, a polícia tem da época. E a menina sumiu, desapareceu. E a tal senhora, que foi a única testemunha que a viu fugindo de um homem, apareceu morta. Então, passa ano, entra ano, passa ano, entra ano. Então, o crime do desaparecimento dessa menina de 15 anos não é solucionado. Bom, até que um dia o corpo dessa menina aparece. O corpo dessa menina aparece enterrado no quintal de Harry Quebert. Então aí começam a vir outras questões à tona. Principalmente o caso que o Harry teve com essa menina. Ou seja, ele viveu uma história de amor proibida com essa menina. Então ele vira o principal suspeito desse crime. Ok, ele é acusado por praticamente toda a cidade, né? Ainda mais quando essa história desse caso dele com ela vem de fato à tona, né? E esse corpo aparece no quintal dele, enterrado no quintal dele. É aí que começa o X do problema. O Marcos, que é o escritor mais novo, que se inspira no Harry, tem o Harry como seu mestre, ele desconfia, ele não acredita que o Harry seja culpado por esse crime. Então, ele passa a se hospedar na casa do Harry e, inclusive, começa a investigar. Ele começa a fazer uma investigação para poder provar a inocência do Harry, ok? Então, ele começa a ir aos personagens, aos diversos personagens que são apresentados nesse livro e que tiveram alguma relação com essa menina de 15 anos que é a Nola, ok? Colegas de trabalho, família, que no caso a Nola tem um pai, né? E um pai super misterioso, a gente vai acompanhar durante a narrativa. As pessoas também que viviam ali nessa cidade de Aurora, que é a cidade que se passa toda essa problemática. Você percebe que a maioria dessas pessoas, elas têm uma relação direta, vamos dizer assim, ou indireta, com essa história. Então, aos poucos, o autor ele vai destrinchando pra gente todos os problemas que essas pessoas têm, todos os problemas que podem estar relacionados com o desaparecimento e a morte dessa garota. E começa a seguinte questão, especialmente para o leitor: será que Harry é realmente o culpado por esse crime?
apesar dele ter cometido o erro de se envolver com uma menina mais jovem, inclusive ele tenta provar de qualquer forma que não era um caso eventual, sim uma paixão verdadeira, né? Será que ele realmente é o culpado desse crime? Não seria uma outra pessoa? E a gente vai descobrindo, vai adentrando no passado também de Nola, da menina, e da família dela. Então a gente começa a pôr em xeque também essa culpa atribuída ao Harry. Em outros momentos a gente começa a desconfiar, não, deve ter sido o Harry. Ele está mentindo, né? Ele realmente é o culpado. Isso chocaria no final, porque a gente acaba embarcando no pensamento do Marcos, em que o Harry é inocente. Ele acredita tanto na inocência do Harry que a gente acaba sendo transportado aos pensamentos do Marcos. Também em outros momentos até o Marcos chega a duvidar do Harry, que vão aparecendo pistas, vão aparecendo, vamos dizer assim, provas, né? No caso, o Harry é um escritor, né, que ele está passando por um problema, né, de falta de inspiração, né? E o Marcos, inclusive, também está passando por esse problema. Então toda essa questão, né, dessa profissão de escritor, ela tem um pouco a ver com todo o problema que acontece aqui. Você consegue perceber que uma coisa vai puxando a outra. Eu não posso ficar falando muito, né, que a gente acaba dando informações, né, que podem estragar o prazer da leitura. Mas é um livro muito gratificante, foi um livro que me ensinou muito em questão de conselhos. Eu absorvi muitos conselhos que foram passados aqui, né, do Harry para o Marcos. Ou seja, valeu também pra gente, a gente que se interessa por escrita. Passa também a questão dos valores humanos, né, que a gente não conhece as pessoas de fato. A gente às vezes deposita confiança e a gente pode se frustrar ou não, mas também prova o valor de uma verdadeira amizade, entendeu? O que um amigo de verdade é capaz de fazer pela gente, né? Então, esse livro, além de ser um suspense, né, policial, um romance aqui policial, ele também ensina valores, né? Ele dá esses valores pra gente. A gente consegue entender, perceber que as pessoas não são perfeitas, que as pessoas têm seus defeitos. E às vezes esses defeitos não são um problema, ok? Em alguns momentos esses defeitos podem ser também, né? Depende da situação com quem a gente se envolve, com quem a gente está, em que momento a gente está, né? Um defeito pode virar uma qualidade em determinado momento, uma qualidade pode ser um defeito em outro momento. Outros problemas apresentados aqui são as questões pessoais das personagens, né? A questão de amor, de sentimentos não correspondidos. O que uma pessoa seria capaz de fazer por isso, entendeu? Uma pessoa seria capaz de, por uma decepção amorosa, amarrar a vida dela a uma outra pessoa só para não se sentir só, né? A gente consegue pegar essas personagens com esses problemas cotidianos até, e a gente consegue relacionar as pessoas à nossa volta até a gente mesmo. Então é um livro também muito realístico por esse ponto. É um livro que faz com que durante a leitura a gente possa atribuir, né, a realidade desses personagens a algumas pessoas. E até em algum momento da nossa vida a gente se vê num enlace desse, né? E a gente fica pensando, como essa pessoa, como essa personagem ela vai resolver isso? Né? Às vezes até a gente entra nesse mundo da ficção tentando transportar as soluções encontradas aqui pra gente. Porque às vezes a gente fica mais perdido que o próprio personagem. Então isso faz com que a gente se identifique muito e a gente fique triste com o final da leitura, porque a gente se apegou tanto aos personagens. Foi o que aconteceu comigo aqui, que eu fiquei sentindo um vazio quando eu terminei essa leitura. É um livro que eu pretendo reler sim, né? Que eu tenho certeza que eu adquirirei, né, mais novas informações, novos aprendizados, enfim. Fica aí a dica desse livro. É um livro super bacana, entendeu? É um livro policial que toda hora vai te transportar a uma mentira que pode ser uma verdade, e uma verdade que pode ser uma mentira depois. Vai colocar, né, em xeque o valor das amizades. A gente passa a atribuir certas características
como eu disse, a nossa realidade, as pessoas que estão à nossa volta, né? Será que elas seriam capazes de fazer o que o Marcos, por exemplo, fez pelo Harry? Se arriscou demais? Porque o Marcos, ele passou a ser ameaçado. Como ele começou a adentrar nesse mistério para tentar solucionar o crime de muitos anos, a fim de inocentar o Harry. Alguém começou a ameaçar o Marcos, mandando bilhetes, né? Pedindo para que ele largasse, né? A investigação, largasse a cidade, voltasse para Nova York, que é a cidade dele. Aí a gente começa a ficar, caramba, quem será? Né? O assassino, será que é o assassino? Será que é alguém encobrindo o assassino? Será que é por um outro motivo que não tem nada a ver com o assassinato? Então o livro ele apresenta muitas pistas, e não são pistas, vamos dizer, falsas. São pistas que todas têm uma importância. Nada você joga fora nesse livro. Tudo tem uma importância, tudo tem uma razão de ser. Tudo diz alguma coisa sobre alguma personagem. Então eu vejo os personagens aqui como muito humanos, muito reais, entendeu? Não uma ficção, meramente uma ficção, uma coisa surreal que não poderia acontecer. Não, tem muita probabilidade sim. Muitos casos, como esse aqui, estão acontecendo agora, não é? Acontecem, a gente vê por aí. Então é um livro que eu recomendo a qualquer pessoa, recomendo muito para quem ama escrita, ok? Então é um livro muito bacana. Então fica aí a dica para vocês, tá bom? A Verdade sobre o Caso de Harry Cabert, do Joel Dicker, ok?